meus amores. Nós vamos estar iniciando hoje a nossa aula de Antigo Testamento 1, Pentateuco. E aí vou estar explicando para vocês o que nós vamos estar tratando, pelo menos nessa primeira aula. Esse material eu vou postar lá no grupo para vocês e vai estar com todo o conteúdo, com bibliografia, alguns anexos para vocês. A nossa disciplina tem uma carga horária de 36 horas aula, complementada com estudos e pesquisas direcionadas, e como a gente está estudando assim online, então nós temos bastante tempo para fazer bastante pesquisa. Eu imagino que seja interessante para vocês. E na ementa nós temos a revelação de Deus para a humanidade através da literatura bíblica veterotestamentária, a orientação divina para o seu povo escolhido, a forma milagrosa como ele liberta o seu povo, faz aliança com eles, a misericórdia divina é apresentada em cada livro. Então, esse texto das alianças, vocês vão estar também lendo e vendo algumas questões interessantes da aliança. No conteúdo, pelo menos na primeira parte, nós temos a introdução ao Antigo Testamento, e aí vocês vão, na primeira videoaula que nós vamos estar postando lá no Zap para vocês, nós vamos ter essa introdução ao Antigo Testamento. Nós temos a importância de estudarmos o Antigo Testamento, uma pergunta, né? A importância do Pentateuco, nós temos já uma introdução também ao Pentateuco. Aqui nós temos um texto sobre a autoria do Pentateuco, nós sabemos que o Pentateuco foi escrito por Moisés, e aí você vai ler alguns textos, como, por exemplo, o próprio Jesus dizendo: se vocês crescem em Moisés, creriam também em mim, porque de mim escreveu ele. Você vai ver alguns textos bem interessantes sobre a autoria mosaica do Pentateuco. A divisão do Antigo Testamento: o Antigo Testamento é dividido em 4 assuntos, né? Lei, história, poesia e profecia. Foi separado assim, é uma forma didática, né? Para o nosso aprendizado. Se você quer compreender a lei, você vai para os 5 primeiros livros, que são eles Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, e aí você vai estudar a história em Josué, que são 800 a 1000 anos de história. Ali nós temos a conquista, a decadência, o Reino Unido dividido, a queda e a restauração, e todos os profetas atuaram naquele tempo. Nós vamos estar vendo sobre isso. E nós temos os livros poéticos, que são os 5, já Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, e também os proféticos, né, que são 17 livros, 5 maiores e 12 menores. 5 maiores são conhecidos como maiores e menores, né? Os maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Nessa divisão nós temos essa separação, né, desses livros. Depois nós temos os principais eventos históricos do Antigo Testamento, alguns anexos aí que você vai estar vendo. O esboço, nós temos o esboço do Pentateuco, cada livro vai ter o esboço. Esse esboço vai estar, além de estar aqui em 3 pontos, 4 pontos ou 5 pontos, nós temos o livro de Gênesis, você pode dividir em 3 pontos: história da criação, capítulos 1 e 2, história dos primeiros homens, capítulos 3 a 11, inicia com a criação do homem e termina com inicia com a tentação, e encerra com a dispersão das nações, com a Torre de Babel. Temos o começo do pecado no mundo, temos a queda, a corrupção, começo da civilização humana, corrupção da raça humana, começo das nações no mundo, isso tudo nos capítulos de 3 ao 11. E aí, do 12 ao 50, nós temos o início da raça hebraica, que começa com o chamado de Abraão. Nós temos aí a história dos patriarcas Abraão, Isaque, Jacó e José. Esse é o primeiro ponto da nossa aula. Nós vamos estar postando esse áudio explicando essa parte aqui. Os outros livros nós vamos explicando à medida que fomos estudando, né? O livro de Êxodo, o Ellen Shemont, esses são os nomes. Aí começa mostrando a saída do povo de Israel do Egito. Nós temos um Deus libertador. Primeiro ponto aqui nós temos capítulos 1 ao 12, história
da libertação, depois nós temos da locomoção, 13 ao 18, e o terceiro ponto, capítulos 19 ao 40, nós temos a legislação, tem um ponto muito importante aí que é o tabernáculo, vamos estar estudando. As leis são dadas a Moisés a fim de orientar o povo nessa nova fase da vida. Cada detalhe foi dado a Moisés ali da construção do tabernáculo, você vai ver em Êxodo 25, versículo 9. Levíticos, que é Vaikra, e ele chamou Deus santificador. Nós temos aí 5 pontos do livro de Levíticos, que é sacrifícios, capítulo 1 ao 7, tipos de sacrifícios. Nós temos o sacerdócio, que vai do capítulo 8 ao 10, a consagração de Arão, seus filhos também. Temos a parte da separação, que é saúde, que é capítulo 11 ao 15, purificação da vida em Israel e as leis de santidade. Separação, capítulos 16 ao 22, leis a respeito do serviço no templo. E solenidades, capítulo 23 ao 27, que nós temos todas as festas sagradas. E temos o livro de Números, Bemidbart, no deserto, Deus presente, o Deus que se apresenta aqui em Números é o Deus presente, o Deus que caminha com o seu povo nos desertos de Sinai. Primeiro ponto, capítulos 1 ao 10, 10. Do Sinai a Cades Barneia, capítulo 10, 11 até o capítulo 20. E de Cades a Moabe, capítulos 20 ao capítulo 36. Então, esses 3 pontinhos de Números. E, por fim, Deuteronômio, Elen Hadebrarim, estas são as palavras, Deus fiel. 3 pontinhos, olha que legal. Mair Pilma divide o livro de Deuteronômio nesses 3 pontos. Recorda, obedece, cuidado. Recorda, um olhar para trás. Primeiro discurso de Moisés, capítulos 1 ao 4. Obedece, segundo discurso de Moisés, capítulos 5 ao 26. Um olhar para o alto e obedece, e cuidado, capítulos 27 a 34, terceiro e quarto discurso de Moisés, um olhar para o futuro. Nós temos aqui uma bibliografia e depois alguns anexos, vocês vão estar recebendo esse material no grupo. Deus abençoe, vamos estudar, vamos postar lá as videoaulas para vocês. E agora, iniciando a nossa aula hoje, Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.